Olha só, logo depois que a Barra fica sozinha, é aí que a Artícia se aproxima dela, percebe alguma coisa estranha e pergunta a ela o que foi que aconteceu, e a Barra responde a ela que não se preocupe, que quando esvaziar mais, ela vai contar tudo pra ela o que aconteceu. A Artícia diz a ela que está tudo bem e depois sai, ao mesmo tempo que a Barra vai tentar ligar pro Arif. Assim que o Arif escuta o telefone tocando, ele pega no celular, dá uma olhada, vê que a chamada é da Barra, fica olhando sem saber o que fazer, mas logo em seguida ele toma a decisão de desligar o telefone. A Barra fica sem entender, só que mais uma vez ela insiste em ligar novamente para ele. O Arif, mais uma vez, logo depois de ver que a Barra mais uma vez está insistindo para que ele atenda o telefone, ele fica olhando para o celular, vê ali que a chamada é da Barra, só que por mais uma vez ele desliga o telefone e a Barra fica ali reclamando, dizendo que não, que isso não é possível, até que a Artícia se aproxima dela e pergunta a ela o que foi que aconteceu. A Barra responde que é porque ela está tentando ligar para o Arif, não está conseguindo e que talvez o telefone dele tenha quebrado. Ao mesmo tempo, o telefone da Artícia toca, quando ela olha, vê que é o Enver, ela atende o telefone, depois fica muito sorridente, dando parabéns para o Enver, dizendo a ele que ele merece, e a Barra fica meio confusa ali, e logo depois que a Artícia desliga o telefone, a Barra pergunta o que aconteceu. A Artícia então revela para ela que foi o Arif que ligou para o Enver e encomendou muitas camisas, e que foram muitas camisas. Barra diz que fica muito feliz, logo em seguida a Artícia sai e a Barra ela vai ficar muito confusa e preocupada, sem conseguir entender que já que o telefone do Arif não está ali quebrado, o porquê que ele não atendeu ela. Nos próximos capítulos da novela Força de Mulher, tudo começa logo depois que o Sarp vem conversando com o Moni e diz a ele que então Moni, a partir de agora eu sou um homem pobre novamente. O Moni diz a ele que sente muito e depois pergunta ao Sarp se por acaso ele quer que ele deixe ele na casa dele. O Sarp diz que em casa não, mas que ele pode levar ele em outro lugar. O Moni diz a ele que tudo bem, que vai levar ele sim e que só vai pegar o carro que está ali no estacionamento. Já em outra cena, a Seiya tá bem de boa ali, limpando os talheres, os garfos, ao mesmo tempo que a Sirin chega do nada respondendo que já chegou. Então a Seiya solta o garfo ali, teve um susto enorme, então a Sirin percebe isso e pergunta se ela assustou ela, pede desculpa porque isso não era a intenção dela. A Seiya diz a ela que ela não se assustou e que na realidade aquele garfo ali apenas só escorregou. A Sirin diz a ela que carregar duas formas cheias assim fica muito difícil para ela, só que ela fica o tempo todo ali olhando para aquele buquê ali de flores que está em cima da mesa. A Seiya pergunta a ela o porquê que ela está com duas formas. A Sirin diz que foi porque o Henry encomendou porque vendeu bem, né? A Seiya diz que é verdade, estão gostando bastante e vai saindo com aquela bandeja e ela, a Sirin, ficou muito encucada com aquelas flores ali. A Sirin, de todo jeito ali, ela tá tentando de alguma forma entrar ali e conseguir ali alguma informação com a Seiya e pergunta a ela e aí como que ela está no dia de hoje. A Seiya responde que está tudo bem e a Sirin começa a soltar umas piadinhas dizendo que ela, a Seiya, está indo muito bem, que ela trabalha ali tão duro que até parece que aquela cafeteria ali é dela. A Seiya então olha para ela um pouco revoltada e dá a resposta perguntando o que ela, a Sirin, quer que ela, a Seiya, faça, se ela seja uma preguiçosa e faça muito ruim ali o trabalho dela. A Sirin responde a ela que ela não pode fazer isso porque ela tem que trabalhar e diz que estava apenas puxando ali um assunto e que ela está trabalhando de uma forma ali como de fato ela fosse a dona. A Seiya fica em silêncio e a Sirin de alguma forma fica tentando de todo jeito ali catucar a Seiya e diz a ela que ela, a Seiya, porque não diz logo que essa cafeteria ali não é dela, mas sim do filho dela. A Seiya imediatamente arregala os olhos ali, querendo entender como foi que a Sirin descobriu isso, e a Sirin continua dizendo ali, sorridente, que a cafeteria é do pai, então é como se fosse dela, né? Seiya fica travada sem saber o que falar, enche até os olhos de lágrima, só que a Sirin, por sua vez, ela fica feito uma louca ali, apenas sorrindo, mangando da Seiya. A Sirin logo depois solta uma piadinha e diz a ela para que ela não esqueça de tirar os panos daquele folhado, porque senão eles vão murchar, e depois olha ali com os olhão para o lado da Seiya e diz a ela que tenha um ótimo dia. A Sirin, antes de sair, vai ali naquele buquê de flores, tira um pedacinho daquela flor e sai cheirando, tirando ali sarro da cara da Seiya, que por sua vez ela fica ali, continua travada com os olhos cheios de lágrimas e sem saber, bicho, o que fazer.
Antes de a Sirin sair de vez, ela diz ao Henry que já tá indo embora e ele se aproxima e pergunta, mas já assim tão cedo? E ela diz que sim, porque ela tem que ir embora. Ele diz a ela que tudo bem, diz que é uma pena e até a próxima. Ela responde que sim, até a próxima, e quando vai saindo ela volta e diz que por sinal ela roubou uma florzinha daquela ali porque ela achou linda. Ele diz a ela, elogiando a Sirin, que ficou muito bom nela porque é muito bonita, e a Sirin agradece e depois vai embora. A Sirin logo depois se despede da mãe, da irmã, e logo em seguida o Henry vai lá onde a Seida tá e percebe que ela está sentada ali muito amargurada, se aproxima dela, pergunta ela se está tudo bem, o que foi que aconteceu. Ela fica tapeando de alguma forma ali para não contar tudo o que de fato ela está sentindo e diz que apenas derrubou uma coisinha ali no chão e que estava procurando, era apenas isso. Só que ele não quer acreditar nisso não, fica olhando seriamente para ela e pergunta se ela tem certeza do que está falando. Ela diz que sim, que não precisa se preocupar, que ele vai lá cuidar das coisas dele porque está tudo certo. O Henry então vai lá, pega aquelas flores e vai saindo e diz a Barra que acredita que a Seida não está muito bem e pergunta se ela pode ir lá conversar, saber o que é que está acontecendo. A Barra diz que sim, que vai, mas fica um pouco confusa e diz que só vai lá quando terminar de servir. Ele diz que tudo bem, depois sai e a Barra fica meio curiosa. O Henry sai na carreira atrás da Sirin, chamando por ela, e quando ela olha para ele diz que apenas quis ali dar aquilo para ela, e ela olha para ele, depois pega, cheira e diz que é sério e diz que quanta gentileza, né? Ele fica feito um pombalés olhando para ela ali e ela continua ali agradecendo a ele e diz muito obrigada e até mais, e sai e deixa ele chupando o dedo ali. A Barra, por sua vez, foi até lá na Seida e pergunta a ela o que foi que aconteceu e se ela está bem. A Seida fica calada e a Barra continua dizendo que o seu Henry disse para ela, para Barra, que ela, a Seida, não está bem. Seida continua calada ali, mas com a cara muito feia olhando para Barra, e a Barra continua pedindo a ela que por favor que diga a ela o que foi que aconteceu, e a Seida diz que foi a Sirin, e a Barra pergunta o que foi que a Sirin fez. A Seida então revela para ela que a Sirin já sabe que o Henry é o pai do Warda. Barra fica olhando um pouco assustada e a Seida agora começa a questionar a Barra como foi que ela, a Sirin, soube disso. A Barra, ela fica um pouco assustada ali porque claramente a Seida está querendo acusar a Barra, acreditando que foi a Barra que foi dizer para a Sirin, e ela, a Barra, fica assustada e pergunta como é que é, e a Seida diz a ela que a Sirin já sabe que ele, o Henry, é o pai do Warda, e questiona a Barra como que ele soube disso. A Barra responde ela que não sabe, que jura para ela que não sabe como ela descobriu isso. Só que a Seida continua ali questionando a Barra, pressionando ela, dizendo que ela só contou tudo isso para ela, para Barra, e como foi que essa louca descobriu tudo isso. A Barra diz a ela que por favor que ela se escute e preste bem atenção no que ela está falando, e pergunta a Seida se ela está ficando maluca, como é que ela ia fazer uma coisa dessa. A Seida diz a ela que exige para que ela diga agora mesmo então como foi que a Sirin descobriu tudo isso. A Barra diz para ela que ela tem que acreditar nela, na Barra, porque ela pode jurar que não contou nada para Sirin. A Seida então começa a se lamentar, querendo chorar, e a Barra também do outro lado querendo chorar, logo depois de tanta acusação, e a Seida continua dizendo que ela nunca contou nada para ninguém, a não ser para ela da Barra, porque confiou nela. Barra fica ali em silêncio, com os olhos cheios de lágrimas, e ela, a Seida, continua dizendo que acredita que ela pensou uma coisa da Barra, mas é outra, porque ela acha que pensou errado sobre ela. A Barra diz que pode jurar mais uma vez para ela que com certeza a Sirin não soube isso, dependendo dela, da Barra. A Seida diz a Barra que por favor que nunca mais ela fale com ela, porque nunca mais ela quer lhe ver. A Barra então começa a gritar com ela ali, desesperada, dizendo para que a Seida comece a entender ali que ela tá pensando errada, que ela não fez isso. Só que a Seida tá decidida ali e diz a ela que já falou para ela que ela, a Barra, não fale com ela porque ela não quer lhe ver nunca mais. É isso aí, pessoal, não se esquece que todos os dias, assim que terminar Força de Mulher, temos vídeos novos de tudo o que irá acontecer na sua novela preferida. Então não se esquece de se inscrever em nosso canal e deixar o seu gostei para que você não perca nada de novo que ainda virá nos próximos capítulos da novela Força de Mulher. Agradecemos a presença de cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.